Pedal longo é uma realidade da atualidade. Galera começa a andar, já logo tá fazendo 50, 60, 70, ou quer atingir os 3 dígitos. Isso antigamente era um longão, era 50 quilômetros. Hoje o pessoal já pedala normal 50 quilômetros. Isso tem muitas variações também, quantidade de altimetria e principalmente a quantidade de tempo que a gente vai ficar em cima da bicicleta. Então, final de semana é o dia de fazer o pedal longo. Não precisa ser competidor para isso, todo mundo vai ter aquele seu pedal um pouco mais longo, aquela aventura ou solo ou com os amigos. E tem erros que a pessoa comete na rotina e tem erros que a pessoa comete em cima da bike que acabam com o seu pedal longo, ou vão te impedir de acabar ele, ou então vão fazer tu quebrar, ter câimbras, falta de energia e a experiência não vai ser boa até o fim do giro. E o que a gente quer aqui é uma constância para que a pessoa consiga comemorar suas conquistas, chegar bem no pedal longo. E eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou João Paulo, ciclista e bikefitter, sou bikefitter no estúdio Eco Bike Fit, já há quase 8 anos, onde atuo direto com ciclistas e também sou especialista em pedal longo, onde eu ajudo aqui através das dicas, informações, através do meu curso Guia do Pedal Longo e também na prática, né? Os últimos 14 meses andando muito pedal longo, apesar de ter mais de 20 anos de experiência e também alguns desafios pessoais como subir 10 vezes uma montanha de 500 de altimetria para somar 5.000 de altimetria em menos de 100 quilômetros. Tem também pedal solo de 400 quilômetros, 440 quilômetros com 5.900 de altimetria. Não vou focar nisso, vamos focar nos 50, 70, 100, mas só para vocês terem uma ideia que quando vocês também enfrentam as aventuras de vocês, eu também enfrento as minhas justamente para ter essa noção do que vocês passam no pedal longo. Então a gente está falando aqui a mesma linguagem e a gente vai para o primeiro erro do pedal longo, porque geralmente a gente vai falar sobre outros erros diferentes que são os principais que a pessoa pensa, mas geralmente a pessoa esquece da estratégia em cima da bike. Busca sempre um alimento milagroso, um treino milagroso ou um suplemento milagroso que vai resolver tudo. Quando na verdade uma das atitudes que são erradas, um primeiro erro aqui é começar forte demais. Por quê? Primeiro vamos dividir duas coisas: força e esforço. Quando a gente tem muita energia e está no início, a gente pode fazer um esforço menor e uma força maior sem perceber. Pela empolgação, pela largada, por tudo mais, por querer fazer render quando é solo, ou por querer acompanhar às vezes o amigo do grupo e o pessoal está mais empolgado. Então, independente se é solo ou se é em grupo, esse é um erro que acontece e muitas vezes a pessoa se questiona o que faltou para ela de tomar ou de comer ou de fazer, quando na verdade arrancou forte demais sem perceber. Então a questão do esforço, no final, se tu estiver quebrando, tu pode fazer um esforço grande e aplicar uma força pequena nos pedais, porque tu já não tem mais força. E no início, tu pode fazer um esforço menor, porque tu tem bastante energia, a fibra muscular ainda não está cansada de contrair, descontrair, e tu acaba fazendo uma força que tu não percebe. Ah, tá rendendo, tá tudo acontecendo super bem. Então, arrancar forte demais são duas coisas que causam. A primeira delas é acelerar com o corpo frio, ou seja, tu não aqueceu ainda e cada pessoa vai ter um tempo diferente para aquecer. Eu ensino isso dentro do guia do pedal longo para a pessoa identificar se aquece em 15, 20 minutos ou se aquece em 40, 45 ou 50. Então isso depende muito de pessoa para pessoa e do condicionamento que aquela pessoa tem naquele momento. Então, mas para dar um breve spoiler para vocês, geralmente pessoas que estão mais condicionadas, mais preparadas, elas costumam demorar mais para aquecer. Então, acelerar com o corpo frio é um problema que a conta vai vir nos últimos quilômetros, nos últimos 20, ou nos últimos 30, ou nos últimos 10, ou na última 1 hora. Então, primeiro aquecer para depois acelerar. Depois é cuidar muito com essa questão do esforço. Então, pode faltar energia para ti lá pela 4ª hora de pedal, sendo que foi porque tu forçou muito na primeira hora. Acho que também vale aqui definir o que é pedal longo. Eu sempre gosto de dizer que o pedal longo, ele não é só quilometragem. E ele é quilometragem versus a altimetria e versus ao nível que tu está. Então eu considero um pedal longo 100 km ou menos ou um pouco mais, ou então 4 horas de pedal. Porque imagina, se tu pegar um pedal aí com 2.000 de altimetria e 50 km e fizer 12,5 de média, já dá 12,5 de média, já dá as 4 horas. Não deixa de ser um pedal longo. Então,
Para ti, se o teu pedal longo hoje é 50, ou é 70, ou é 100, essas estratégias são exatamente as mesmas, porque elas vão encaixar dentro da realidade de cada um e também dentro da altimetria de cada pedal e dentro das 4 horas de exposição. Ou seja, uma pessoa pode fazer 50 km de mountain bike nessas 4 horas, enquanto um outro ciclista pode pegar um terreno mais plano ou com algumas subidas, fazer 30 de média numa road bike e andar 3, 6, 9, 12. Mais de 100 km nessas mesmas 4 horas. Não deixa de ser um desafio igual, cada um no seu nível, cada um no seu momento. Então, o comportamento é acelerar mais, sempre depois que o corpo estiver aquecido, e cuidar para não queimar todos os fósforos na largada. Tem essa analogia da caixa de fósforo, né? Não adianta tu queimar todos os palitos na primeira hora, sendo que tu precisa acender palitos até a 4ª hora. Então, isso é bem fácil de errar justamente por causa dessa relação de força e esforço. Tá fazendo pouco esforço, mas tá fazendo muita força porque o corpo tá novo. Então, dosar, não arrancar forte demais, é a melhor estratégia para pedal longo. Essa regulagem da intensidade é muito importante, mas eu mencionei também que não tem um alimento milagroso, não tem um suplemento milagroso, mas tudo isso faz parte também. O que comer, o que suplementar. Falar sobre a comida, a dica que eu dou para o pedal longo é o seguinte: testa os alimentos antes. E sempre come antes de sentir fome. Bom, testar os alimentos antes é justamente para tu não ter algum desconforto na barriga. Então, testa primeiro naquele pedal mais curto, vê como é que vai reagir. Testa depois num pedal médio e depois faz o teste desse mesmo alimento, tá? Existem muitas informações que dizem que às vezes, por exemplo, a paçoquinha é o grande vilão, porque tem a gordura e aí tu vai usar a tua capacidade para digerir essa gordura, daqui que ela se torne energia, mas isso tem uma diferença muito grande, tá? Então eu não quero assim condenar nenhum alimento e nem dizer que um alimento vai ser a salvação, quando na verdade o que vai ser a salvação? Vai ser a alimentação, a hidratação, a estratégia e tudo que tu faz na rotina e tudo que tu faz em cima da bike. É por isso que existe o guia do pedal longo, onde eu pego na mão da pessoa e ensino como fazer toda a rotina de giros na semana, sem pagar mensalidade, sem precisar fazer planilha, ou sem precisar fazer aquele intervalado, simplesmente girando com liberdade. Porque eu acredito que as pessoas querem fazer o pedal longo, mas não é, a grande maioria não quer competir. Então, para que adotar estratégias de competição, sendo que tu quer simplesmente curtir as tuas aventuras, teus pedais pelo final de semana, e nem por isso tu pode deixar de lado a tua formação em cima da bike, a tua informação sobre o pedal longo. Precisa aprender sobre o pedal para ter as estratégias ideais. Então, sobre alimentação é comer antes de sentir fome, em pequenas porções. Às vezes o treino é de 1 hora, 1 hora e 20, não necessita. Mas quando tu for fazer essas 4 horas que a gente está falando, comer em pequenas porções para quê? Não ter um desconforto na barriga. Alimentos testados, já falei. E aí, tu comer antes de sentir fome. Porque o que acontece? Quando tu sentir aquela sensação, eu gosto muito de falar de sensação, não só de tempo, tá? Às vezes o pessoal diz a cada 20 minutos, a cada 40 minutos. Depende da intensidade da pessoa. Tem pessoas que vão precisar de mais alimento, por isso testar a quantidade também. Tem pessoas que vão precisar de menos alimento. E com mais intensidade, tu vai gastar mais energia, vai precisar mais reposição. E com menos intensidade, menos energia. Isso depende do tempo de exposição, da temperatura, do frio, do calor, da quantidade de altimetria, se esse pedal vai ter paradas ou não. Mas comer em pequenas porções, para não ter o desconforto, e antes de sentir fome, porque aquela sensação, sabe o buraquinho aqui de fome que dá? Quando tu sentir aquela sensação de fome, fica difícil comer em pequenas porções, porque daí a pessoa vai querer comer muitos alimentos, e aí o corpo vai demorar muito tempo para transformar esse alimento em energia e mandar para o teu músculo de novo. Então por isso tu já vai, antes de sentir fome, comendo aos poucos. E se tu quer saber mais sobre pedal longo, eu te convido a conhecer o guia do pedal longo, que tem aqui no meu canal, o link tem na descrição desse vídeo também, que aí é um completo. Se tu quisesse encurtar 20 anos de história em apenas 10 dias de curso, ou até menos, se tu maratonar as aulas, tu já começa a sentir a diferença desde a primeira aula, porque muda a tua postura em cima da bike e as tuas atitudes. Não vai tomar essa atitude errada, por exemplo, de largar na intensidade errada.
E a intensidade tem a ver com cadência também, com posicionamento, com giro, com postura. Então, tudo isso é ensinado dentro do Guia do Pedal Longo, onde eu formo ciclistas para se tornarem capazes de fazer a mesma coisa que eu faço. Não uma vez ou outra, mas ser com um estilo de vida, como se tu soubesse exatamente o que fazer no pedal longo. Ninguém é inquebrável, ninguém é a prova de câimbras, mas quando tu tem conhecimento, tu sabe o que tu errou que causou aquela quebra, tu sabe agir da forma ideal depois que teve aquela quebra, ou seja, o teu mental vai estar estabilizado, tu não vai assim, o que está acontecendo, eu não consigo mais. Não, eu sei onde eu errei, sei onde eu tenho que consertar e sei como terminar esse desafio. E depois começar ainda melhor e não errar mais, errar cada vez menos até tu te tornar um ciclista quase que inquebrável. Digo que não é inquebrável porque a pessoa pode ter algum problema de saúde, alguma gripe, alguma coisa assim. Mas o que diz respeito à bike, hoje em dia não precisa mais mensalidade, não precisa mais pagar treinador, nem precisar buscar alguma solução milagrosa como um alimento ou um suplemento, e sim buscar o conhecimento, a postura em cima da bike. Então tudo que eu faço na minha rotina é exatamente o que está dentro do Guia do Pedal Longo para te fazer igual também e te qualificar para as longas distâncias, curtas distâncias e ficar cada vez mais especialista em cima da tua bike. Bike, eu sempre digo, é mais jeito do que força. Então, as estratégias estão dentro do Guia do Pedal Longo. Certo, galera? Valeu! Se gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam se não são inscritos ainda, coloquem um salve aí da onde vocês estão falando, da cidade de onde vocês estão falando, para eu saber quais são as montanhas e o lugar do Brasil onde vocês estão fazendo seus pedais longos e a gente fazer essa troca bacana aqui e tá sempre incentivando um ao outro até um estilo de vida saudável e também celebrar nossas conquistas, porque o pedal longo não deixa de ser uma conquista a cada final de semana ou a cada mês, depende da frequência que tu faz o teu pedal longo. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.